Olá, meus amigos, boa noite. Estamos de volta aqui para mais um bate-papo, aprender um pouquinho, né? E o convidado de hoje é o professor Moisés Pereira. Parece que ele é meu parente, viu? Indiretamente. E também sou da família Pereira, mas ele deve ser de outra raiz, uma raiz meio misturada com a turma mais rica, né? Eu sou dos Pereira pobre. Então, o professor Moisés Pereira é um historiador, um, um acadêmico de alta patente, conhecedor bastante da matéria história. E hoje a gente vai bater esse papo sobre história, né? Só no aguardo aí dele entrar aqui. Quero primeiramente te agradecer, professor, por aceitar esse convite humilde de bater um papo com a gente e trocar um pouquinho as suas experiências, o seu conhecimento. É uma honra para É mim. sempre uma satisfação estar com você, Gerbinho, trocar ideia com você, conversar contigo. Você é uma pessoa bem esclarecida, bem informada, né? E qualquer oportunidade de conversar com você sempre é lucro. Para mim, qualquer pessoa que tenha essa oportunidade, né? Eu te agradeço e quero agradecer também nosso amigo Valderico Júnior, que já colou aí, ó, sempre antenado, sempre ligado. Esse rapaz é de ouro, viu, Moisés? Um cara bom, um cara humilde, tem um futuro brilhante, Isso aí. E a gente precisa de pessoas assim em nossa sociedade, né? verdade. Ô, meu querido professor, eu quero iniciar esse bate-papo pedindo para você contar um pouquinho da sua história de luta, né? Você tem uma formação acadêmica, é um historiador, e tem uma história por trás da própria história, né? Conte um pouquinho sua experiência, quando você decidiu trilhar por esse caminho do ensino, da busca pelo conhecimento, um pouquinho do que te influenciou, quem te influenciou, para a gente começar a desenrolar o bate-papo. Depois a gente entra na história, de modo geral. Um pouquinho da sua história. Beleza, de forma bem resumida. Sim, Bem, eu acho que a maioria dos historiadores daqui de Ilhéus ou dos historiadores, dos professores de histórias, eles tiveram a oportunidade de conhecer o professor Arléo. sim, E o professor Arléo foi o meu grande inspirador a trilhar esse caminho. Não porque ele me convenceu com palavras que fazer um curso de história seria algo bom, gratificante, como de fato é, mas foram as aulas do professor Arléo. As aulas do professor Arléo, eu viajava como se eu tivesse vivenciando aqueles momentos. Eu não esqueço nunca. Eu ficava extasiado quando o Arléo começava a dar aula. Então eu falei, gente, eu preciso disso. E aí eu comecei a desenvolver esse interesse pela história, não é? Porque na minha infância, na minha época, de ensino fundamental 2, ensino fundamental, da educação básica, não existia o ensino de história, era sim, estudos sociais. sim. E história, dentro dos estudos sociais, era uma coisa decoreba. Existem pessoas que ainda têm essa mentalidade em sala de aula, tanto do lado de quem transmite o conhecimento, como do lado de quem está lá para aprender, de que história é algo decoreba, né? Mas na minha época era, a gente tinha que decorar nome, data e efeito, nome, Nome de data e efeito. capitais, né? E a paz de estudar para a prova era um verdadeiro teste de memorização, né? E assim, hoje a história é história, estamos caminhando por uma trilha histórica de verdade, Sim, onde o mais importante não é a data, e sim os fatos e o que ele representa para nós no presente. Porque, verdade. como já diria o próprio Mark Bloch e Legoff, a história é a ação do homem através do tempo, é a nossa ação através do tempo, né? Sim, sim. Então, a partir de lá de Arléu, final dos anos 90, eu comecei a desenvolver esse interesse maior por história, comecei a ler livros históricos e aí eu pensei, eu vou fazer faculdade de história.
Só que não foi bem assim, né? Minha primeira graduação, eu passei na segunda opção e não na primeira. E eu fui fazer pedagogia em Jequié. Poxa, Eu foi longe. fiquei, eu fiquei 10 anos em Jequié, entre o curso e a vida que continua. Eu Sim. fiquei 10 anos lá em Jequié, foi lá que eu constituí família. E aí, em 2009, eu tive a oportunidade de voltar. Em 2009 eu voltei e eu fiz o último vestibular depois que eu voltei. Eu fiz o último vestibular da UESC. Sim. Eu participei do último vestibular da UESC. E eu achava até que eu não ia passar nesse vestibular, mas eu passei e comecei a cursar o curso que eu sempre quis, que eu sempre tive vontade de fazer. Né? Tem pessoas que se realizam na medicina, pessoas que se realizam na engenharia, na geografia, na pedagogia, e eu me realizo na história, quando eu vejo os meus alunos. Tomara que alguns deles apareçam por aqui, né? O Vai convite não aparecer faltou. no decorrer do processo Mas quando aí. eu vejo os meus alunos viajando comigo na história, eu não tento imitar o professor Arléo, até porque é impossível Sim. imitar alguém e ainda a brilhanticidade de alguém. Você tem que brilhar, ser com sua própria luz. Mas eu tento transmitir a história como ela me foi passada, Massa. através de uma viagem pelos fatos. E os meus alunos, eles podem testemunhar sobre isso. A gente viaja muito na história. E o mais interessante é que a história me ensinou a falar do passado focando no presente. Isso que eu acho E as fantástico. minhas aulas são assim: a gente fala do passado, mas não esquece de focar no presente. Aqui em Ilhéus, no curso de História, foi tudo tranquilo, né? Eu já era mais maduro, né? Sim. Quando eu cheguei na minha primeira faculdade, eu era rapazote, né? Então, assim, eu não tinha muito conhecimento de vida, Sim. mas eu aprendi a ser pessoa, a ser cidadão, aprendi a ter vida. Na época até militei, né? Sim. Então, assim, eu aprendi a viver, foi na minha primeira graduação. Na segunda graduação foi muito mais fácil, um caminho mais fácil para se trilhar. Mas na primeira eu ralei, passei muito aperto, fui morar sozinho, em Jequié, minha família toda daqui, e passei fome lá para manter esse curso. Passei fome. Teve Imagino. uma época que eu passei um mês que eu comi, passei um mês comendo biscoito e tomando café, pra você ter uma ideia. Imagino. Mas eu não abri mão, não abri mão. E foi lá que eu conheci minha esposa também, fiz algumas amizades, Legal. grandes amizades, e amadureci bastante também, lá em Jequié. Nesse Era a momento oportunidade que de, eu precisava para chegar no curso de História, era o amadurecimento, nesse para momento de adquirir essa... faculdade, só desculpa estar interrompendo, Oi? mas é dentro da sua fala, eu queria fazer uma outra pergunta que engloba. E agradecer a companhia aí da nossa primeira dama, Jade, está na área aí, ó. Augusto Olha Mira, aí. amigo, professor Marcos, a galera boa tá entrando aí. Manda um abraço para a primeira dama, viu? Forte abraço, bom revê-la por aqui. Eu, Beijo, Jade. eu queria saber o seguinte, dentro da academia, essa sua experiência, porque você é um cidadão esclarecido, você é um cidadão é, com uma ampla consciência política, uma formação política equilibrada, e eu queria saber se essa consciência política, esse seu conhecimento, um forte abraço, querido. Doutor Lismar, um abraço. Lismar Uzeda, está lá de Salvador nos assistindo. Grande campanha de Marinha. Eu queria saber se esse seu conhecimento, essa tua formação, você adquiriu no processo acadêmico ou você foi no processo da vida? Açoeiro, um abraço, viu? Então, eu acho que eu penso que a academia ela tem toda uma carga Sim, de amadurecimento e conhecimento que ela transmite para nós, como o ensino de uma forma geral. Ele tem uma carga, mas a gente também leva uma carga. sim, A gente leva a bagagem. Ninguém é uma tábua rasa que tem que ser preenchida apenas em um determinado lugar. A gente já tem uma carga de conhecimento que é levada e é lapidado. E a maravilha do curso de História é isso. sim, Ela
lapida os seus conhecimentos, ela não torna você cético ou descrente de suas crenças, de suas convicções. A história simplesmente faz você ter uma percepção melhor das coisas, tanto das coisas que você acredita serem certas ou erradas, como das coisas que você vê e passa a ter uma outra perspectiva, uma outra visão. Você não é mais um julgador, quando a pessoa é um leigo. Você é apenas um observador que tem a capacidade de analisar melhor alguns fatos. Então, você não toma partido no sentido de tomar uma posição de um lado ou de outro. Sim, Você consegue ter uma visão mais ampla. A história permite isso, a pessoa ter uma visão mais ampla. Por quê? Porque ela vai fazer você passar pela história, inclusive sua própria história de vida. Você consegue perceber melhor quem você é, por que você é desse jeito, por que você optou por esse caminho, por que você pensa assim, porque ela faz você bem. Como eu posso estudar a história antiga de Herbertson se eu não estudei a minha própria história? sim, Se eu não sei quem eu sou. Esse dia a gente teve até uma conversa lá no grupo e eu comentei sobre isso. sim, Um sim, povo sem história, um povo sem memória, um povo sem memória, ele não está interessado em nada que lhe cerque. sim, Uma cidade que não tem uma história viva e que a população não conhece essa história e não se torna parte dela, não abraça ela como a história de Ilhéus é parte de minha história, é parte de mim. Então, como essas pessoas vão valorizar a cidade? Elas não valorizam. Então, o papel do historiador entra aí. Já entrando no assunto que ainda não era para entrar, mas o papel do historiador entra aí. Ele entendi. tem que levar a reflexão, a criticidade às pessoas a partir desses fatos, fazer ela refletir os fatos históricos para que ela possa entender o presente e lutar por um futuro melhor. Então, a gente leva uma bagagem, e essa bagagem vai sendo lapidada lá, você vai tendo novas percepção de fatos, de acontecimentos, de crenças, de certezas. A gente vai se lapidando lá e vai percebendo que, bem, não é bem assim. Não, é realmente assim. Mas há uma outra perspectiva disso que eu acredito, que é um pouco diferente da minha. Sim, Então, se existe uma outra além da minha, a outra tem tanto o direito de ser a certa como a minha. Então, não existe uma verdade. Existe uma verdade, sempre vai existir uma verdade absoluta. sim, Para mim e para você. Todos têm as suas verdades absolutas. O que a gente precisa aprender é respeitar o direito do outro também ter a verdade dele, sim, desde que a verdade dele esteja apontada em um caminho de verdade, de conhecimento científico, de conhecimento histórico, de conhecimento político, não é? Não um achismo. A sim, ausência da história leva a gente à ignorância, sim. à, à, à discriminação, ao racismo, ao machismo, sexismo, e leva as pessoas à violência também. Sim, Então a gente precisa se iluminar. sim, verdade. Vou dar um abraço para. Desculpa que eu falo muito. Não, beleza, eu vou. Não se preocupe, não. Vou só saudar a galera que está entrando aqui: Jéssica, Iraildes, Claudinha, Viviane. Um abraço para vocês que estão nos dando essa moral aqui. Eu quero ainda insistir um pouquinho, depois a gente vai entrar no papel do historiador, mas queria um Sim, pouquinho tirar as suas experiências aqui para nós, que estamos observando. Você é um espelho para muitos de nós, porque você é um batalhador, você é um guerreiro, você chegou no seu objetivo. Talvez naqueles. é, talvez você tenha ainda muitos sonhos, obviamente, mas você chegou no objetivo que você tinha de conquistar, né, o curso, formar. Então, muitos de nós, muitos amigos, muitas pessoas que nos assistem, estão nesse momento para escolher alguns caminhos, né? Você já nos contou um pouquinho do que te levou a esse caminho. E fale um pouquinho dessas experiências que te levaram a confirmar que era isso que você queria, porque muita gente está na dúvida, né? O que é, para onde eu vou, sim. quero. Manda um abraço para a Marcinha também que entrou aí, um forte abraço, Marcinha. Fale para a gente mais um pouquinho dessas suas experiências e dúvidas que você teve, avanços, pé atrás, mas seguiu firme.
Então, Jefferson, a dúvida sempre pinta, né? Sempre que você está diante de uma mudança ou de algo novo, sempre há um temor e uma dúvida. Será que é esse o caminho? Será que é isso mesmo que eu quero para mim? E às vezes a gente é bombardeado de informações externas, de opiniões externas que acabam, em vez de clarear as nossas decisões, acabam nublando mais ainda a nossa visão. Mas eu aconselharia as pessoas que estão em dúvidas, elas consultarem elas mesmas, o seu interior, porque a princípio ela escolheu esse caminho, o que aquela a gente nunca pode esquecer do objetivo final da escolha que a gente fez. Qual é o objetivo final meu enquanto historiador e enquanto professor? Meu objetivo final é levar aos meus alunos e às pessoas que me cercam conhecimento histórico para que elas possam ser pessoas críticas, participativas e contribuam por uma sociedade melhor. Pronto, esse é o meu objetivo final. Sim. Então, se eu abandonar esse caminho que eu estou trilhando hoje, existiria um outro caminho que eu poderia seguir que me permitiria fazer isso? Ou melhor, se eu abandonar esse caminho que eu estou trilhando hoje, quanto eu não estou perdendo de um caminho já trilhado, quanta bagagem eu não vou ter que deixar para trás e quantas pessoas não vão deixar de ser beneficiadas com o que eu teria para oferecer para elas. Porque qualquer profissão a gente tem que oferecer algo para alguém, né? E a gente sempre busca oferecer o nosso melhor. Ninguém quer se formar ou ter uma profissão para oferecer nada de ruim para ninguém, quer oferecer o seu melhor. Não é? Então, quando a gente desiste, a gente está, na verdade, retrocedendo. Sim. E pessoas estão deixando de receber aquela bênção da gente. Né? Que o conhecimento é bênção, a iluminação é bênção. E não pertence a gente. Né? Ela nos foi dada de graça, e de graça a gente tem que, parafraseando a Bíblia, de graça a gente tem que repassar. Verdade. Ó, Miloca, um abraço, que o Miloca entrou aí também dando moral, e a galera gostou muito das suas colocações. Por isso que eu estou insistindo nessa sua visão, porque eu te conheço, eu sei que você tem uma visão muito legal, muito interessante. E ainda como estudante, ainda como guerreiro, eu sempre falo para alguns amigos e amigas que são batalhadoras, são guerreiras, sempre eu faço questão de elogiar e parabenizar, porque isso é fundamental, né, para as pessoas que estão nessa luta. Você contou uma experiência importante para nós aqui, que você teve que comer biscoito, né, com café para sobreviver num momento difícil. Nesse momento, quanto foi importante para a sua vida como homem, como cidadão? Então, pense que eu ouvi de pessoas que deveriam estar me incentivando a continuar lá na universidade, lá em Jequié, a seguinte frase: rapaz, desiste desse curso, é um cursinho, essas são as palavras, do prefeito de campus da universidade, do campus lá na época. Deixa esse cursinho, abandona ele e volta para a sua cidade, rapaz, e lá você começa, você tem um curso novo, faz algo lá mais perto de sua família. Quer dizer, você está num ambiente acadêmico, onde o objetivo é fomentar a pesquisa, fomentar o conhecimento, e aí você ouve um desestímulo, desculpa. E assim, não foi o único, vários desestímulos eu passei, eu vivenciei, Jade mesmo presenciou várias vezes isso, perseguições políticas, mas não a política partidária, políticas acadêmicas, né? Perseguições políticas acadêmicas, mas porque eu sempre fui um cara pé no chão, Jefferson. Eu acho que o que eu acredito, eu tenho que lutar pelo que eu acredito. E eu não tenho que ter vergonha de, se um dia o que eu acredito, eu perceber que não era aquilo, que aquilo ali era uma falácia, e mudar a minha trajetória. Isso não é vergonha, isso é crescimento. E muita gente tem vergonha de assumir que errou, que apoiou errado, que acreditou errado e que trilhou um caminho errado, e agora, por cada vergonha, ele não quer mudar a sua trajetória, não quer evoluir, não quer se permitir crescer. Eu não, eu sempre fui pé no chão e sempre lutei pelo aquilo
E eu militava também, militava um partido político na época, e a gente tinha o CA, tinha o DCE na época, a gente lutava muito pelos direitos dos estudantes, essas coisas, e isso tudo contribuiu para que muita gente não me quisesse na universidade. Sim. Tanto que um dia lá eu fui concorrer a uma bolsa de pesquisa, a única bolsa oferecida para o curso de pedagogia, né? Porque cursos de humana, eles não são, infelizmente, não são muito valorizados, né? E aí, o professor, que era o responsável lá pelo núcleo de pesquisa, falou, velho, você é envolvido com negócio de DCE, de CA, vá por mim, você não vai conseguir essa vaga. Discriminação dentro do meu acadêmico. Né? E isso acontece, não foi só lá, aqui também eu tive os meus perrengues aqui na UESC também, mas todo ambiente acadêmico tem isso, Jefferson. Tem as panelas, tem os grupos, tem os partidarismos por conta de verba para pesquisa ou por conta de ideologia política, isso vai ter. A gente tem que saber ser maleável e se sair nessas situações. Porque, como eu dizia aqui na UESC, meu objetivo aqui é trilhar o curso de História. O que eu tinha que fazer de outras experiências, fosse em DA, em CA, em DCE, em algum movimento, isso aí eu fiz na minha outra graduação. Agora não, agora eu tinha que sair do curso de História o melhor que eu podia fazer por mim, para que eu pudesse oferecer esse mesmo melhor para os meus alunos e para as pessoas. Mas foi difícil, foi muito difícil. Cursar uma graduação é difícil, e não é só a universidade, faculdade particular que possa parecer ser difícil, não. Nas públicas são muito difíceis de cursar. Porque eu digo que faculdade pública não é de graça. Não é de graça. Engana-se quem pensa que é de graça, porque não é. Você gasta muito. Você gasta tempo, transporte, dinheiro, você gasta seus neurônios, você gasta sua paciência, sua sanidade na época de finalização de curso, é muito investimento que você faz, seja qual for o curso, é muito investimento. E quando a gente faz com amor, melhor ainda. Aí eu falando muito de novo, tá vendo? Não se preocupe, não. Quero mandar um abraço para o professor Robson, que entrou aí também. Lara Isabelle, um abraço, Lara. Caveirão também. Minha primogênita. Tá vendo aí? Clarice também entrou aí, um abraço para a Clarice. Minha outra filha. Pois é, tá vendo? Só a galera boa aí entrando. Professor, eu quero agora entrar um pouquinho na proposta. Você como historiador, como acadêmico, e o papel do historiador no processo de construção da sociedade. Fale para nós aí um pouquinho sobre. Então, Jefferson, eu quero começar com duas frases. Primeiro, com a de Legoff, que ele diz que a história é a ação do homem através do tempo. Isso aí eu já até falei anteriormente. Sim. E a segunda foi a do governo federal, na sua tentativa de justificar o veto da produção do historiador. Segundo eles, seria inconstitucional porque iria privar o cidadão comum de exercer livremente o exercício do intelecto, da arte, da comunicação e da ciência. Não entendi o veto, eu não entendi, sinceramente. Porque ninguém é privado de ciência, e aí o que eu gostei da justificativa dele é porque ele dá todas as ferramentas que legalizam ao ofício do historiador. Ele tenta justificar o veto, mas ele justifica a necessidade. Porque, para ser um historiador, e eu não estou falando de ter o conhecimento de história. O conhecimento de história todo mundo pode ter, não precisa frequentar uma faculdade. É verdade. Mas para ter a ferramenta de historiador, aí sim precisa. Precisa ter uma graduação, uma pós, um mestrado, um doutorado na área de história para ser um historiador.
Mas o conhecimento de história, conhecimento histórico, isso é um direito de todos, de fato. Então, para você ser um historiador, você precisa trabalhar com ciência, porque a história é uma ciência, ele mesmo disse, né? Atividade intelectual, a história é uma atividade intelectual, né? Porque a partir do momento em que ela analisa o passado, faz a pessoa refletir sobre ele, ter a percepção de quanto ele influenciou o nosso presente, isso é uma atividade intelectual. A história também mexe muito com a arte, não é? Então, dizer que o ofício do historiador ele tem que ser vetado porque vai de encontro à Constituição, isso aí foi um blefe muito descarado, foi preguiça de pesquisar uma resposta mais condizente com o que eles acham de por que o historiador não deve existir. Mas, Jefferson, fique tranquilo, porque desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano começou a conviver em comunidades pequenas, familiares, depois grupos, sempre existiu um para contar a história. Verdade. Fosse um griot na África, fosse um morador na Grécia, ou no Egito, ou um historiador mesmo na Idade Média, na Idade Moderna, ou na época presente. E ainda quando os governos totalitários, porque só governos totalitários são contra o ofício do historiador. E aí a gente tem vários exemplos disso na própria história do Brasil, né? Nós passamos muitas e muitas décadas sem a disciplina de história e sem o ofício do historiador, porque era pertinente para o século XX inteiro, praticamente, nós não tivemos o ofício nem a disciplina de história. Eu ia fazer uma pergunta na área, você já está entrando, mas antes que você já entre diretamente, ó, mandar um abraço para o Valdinei Dantas. Valdinei, abraço, Val. Reinaldo Júnior também. José Cerqueira, um abraço. Ira, rapaz, Moraes, porque o pessoal bota o nome no Instagram ao contrário, né? Irone Moraes, alguma coisa do tipo que está ao contrário aqui, não estou conseguindo detectar. Eu queria que você falasse, tamo junto, Val. Eu queria que você falasse para a gente a questão do historiador e a relação com governos, porque você está entrando no processo. Tem aquele velho problema quando começa a contar histórias que o governo não quer que conte, há um atrito. Exatamente. Conte para a gente um pouquinho sobre porque eu entendo que, independente de posicionamentos ideológicos, o historiador ele tem que ser fiel ao seu ofício. Ele tem que deixar as outras paixões de lado quando ele exerce o ofício dele de historiador. É o que eu penso. É fácil? Você vai perguntar, mas Moisés, é fácil? Não é fácil. A paixão das crenças, das convicções, ela vai sempre falar alto, principalmente quando a gente vai escrever algo relacionado a algum evento, a algum fato histórico. Ela vai falar, não tem como. Ela fala. Mas é aí que a gente para e pensa, o meu compromisso agora, nesse momento, é com a história. Isso acontece com várias profissões. O médico está diante de um paciente que está em estado terminal, de repente, há uma possibilidade de aplicar uma eutanásia nele. E aí? Ele vai agir com o coração, porque acompanhou e está sofrendo muito, está ali moribundo e tal, ou ele vai agir de acordo com o ofício, a profissão dele, de que é até o último segundo lutar pela vida. O advogado ele vai abrir mão de advogar para um criminoso, porque ele sabe que o cara é criminoso, mas vai falar, não, ele é criminoso, mas se ele focar na profissão dele, mas ele é criminoso, mas ele tem direitos. E eu, como advogado, eu tenho que oferecer os meus serviços a ele. Então, a mesma coisa com o historiador, a gente tem que deixar de lado as paixões na hora que o assunto é falar sobre a história, descrever a história. E é difícil, sim, é muito difícil isso, as paixões falam, mas por conta disso, governos, eles usam ou eles exploram
ou eles ignoram o historiador. Vai depender muito do contexto É, dele, dos interesses dele. verdade. Porque para muita gente a história é uma via de mão dupla que pode ser usada a favor ou contra determinado segmento ou determinada pessoa. E algumas pessoas, alguns profissionais da área, eles vão por esse caminho, certo? Mas a gente vê que a história é uma ferramenta tão poderosa, Gerberson, que em todos os governos, vamos usar só o nosso país, todos os governos autoritários do Brasil, a história foi vetada, Verdade. foi substituída, ó, foi renegada aos mais baixos padrões de interesses sociais, mudado de nome, colocado outro, e entregue aos professores, que necessariamente não eram historiadores, mas entregue aos professores manuais prontos, cartilhas prontas, com o que eles tinham que ensinar. Então, uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, não se apegue ao livro didático, porque eu não uso muito livro didático. O livro didático ele é muito pernicioso, ele é muito tendencialista. E a depender de quem está escrevendo o livro didático, ele pode ser mais danoso do que benéfico. Eu prefiro usar o livro de historiadores e Sim. trabalhar com eles a história como uma história, e não como alguém acha que ela tem que ser contada. Ó, Alguém colocou aqui. Val deixou aí um texto para você, ó. Vou ler aqui. Aproveito para indicar o meu amigo Moisés que não perca de vista a história do bairro Tatune Vilela, que ao longo dos 35 anos de existência já tem uma história muito bonita. E precisa registrar. Ele botou o REG. Então já está indicando para você, como historiador, dar uma pesquisada. Pô, Val, eu abraço essa causa aí com você. A gente pode sim, deixa essa pandemia passar, a gente pode fazer um trabalho, a gente pode fazer até um documentário sobre a história do Vilela. Maravilha. A Da história, a nossa Gomera, cidade é uma cidade tão rica de história, de conhecimento, de cultura, e a gente perde, deixa correr pelo ralo toda essa gama de conhecimento, de riqueza que nós temos. O Vilela, com certeza, tem uma história muito bonita, é verdade. porque assim, eu falei com meus alunos há uns 2 anos atrás, na primeira vez que eu falei com eles, vocês passam pelo terminal todo dia e vocês deixam parte da nossa história passar despercebida. Ah, professor, por quê? Eu falei, porque ó, vocês não precisam ir no Rio de Janeiro para ver o antigo palácio do Imperador do Brasil. A gente tem uma réplica em miniatura dele aqui lá no terminal. Você não precisa dar um passeio pela cidade toda. Mas cada canto de nossa cidade tem um pedacinho de nossa história, Verdade. que é um pedacinho muito rico. E com certeza o Vilela ele tem muita história. Um Tem. documentário, Val, sobre o Vilela seria perfeito. Reunir fotos, depoimentos de pessoas que vivem lá desde a origem do bairro. Seria um documentário muito legal que a gente pode pensar em fazer. Jardim Massa. pode ajudar a gente. Já é uma boa pegada. Um abraço à galera que está entrando aí, Jafton Ornelas, pessoal da Anemia Fosforte de Ilhéus, um abraço, sempre nos acompanha. Eu queria aproveitar essa deixa de Val e também fazer uma pergunta para você, professor, sobre essa questão da importância do historiador para a sociedade no contexto de fazer com que ele não esqueça ou se fortaleça com sua identidade naquele lugar onde ele nasceu ou ele passou. Qual é a importância desse processo? Então, a importância do historiador e do professor de história, né? Os dois sempre andam casados, né? Sim. A importância do historiador e do professor de história para a sociedade ela é fundamental porque ela vai levar não só esse conhecimento histórico, mas vai levar ele a capacidade de fazer reflexões críticas sobre o passado e o presente dele. Então, o historiador vai levar as pessoas a refletirem sobre os problemas que existem, sobre a violência, sobre o racismo, que dizem por aí que não existe racismo no Brasil, mas ultimamente a pandemia tem aflorado o racismo no Brasil. Né? Esse vírus, esse Covid-19, ele só pode ter um traço de racismo nele, porque ele aflorou o racismo em muita gente. E
se a gente não parar para pensar, para refletir criticamente, e aí entra o perigo da história para um governo autoritário, ele não quer que o cidadão seja crítico, Sim. porque a criticidade leva você a lutar por melhorias, lutar contra o abuso de poder, lutar contra o autoritarismo, lutar contra a desigualdade. O papel do historiador é esse, o papel do professor de história é esse, é levar as pessoas a refletirem por meio da história, mas a refletir. Então, numa sociedade como a nossa, totalmente desigual, desinformada, apesar da gente ter tantas ferramentas de informação, né? Vivemos numa era rica, porque na minha época a gente só tinha Xuxa, velho. Xuxa e a Barça para pesquisar. E não podia nem recortar a folha da Barça para colar no trabalhozinho, né, de escola. Hoje em dia nós temos internet, redes sociais, celular, que são verdadeiros computadores, impressoras coloridas, e a gente tem todas as ferramentas para desenvolver uma sociedade mais culta, mais crítica e menos desigual, mas está indo tudo pelo contrário, está indo pelo contrário. A tecnologia tem esfriado as relações humanas, então a gente precisa recuperar isso, mas a gente, para recuperar, precisa ser crítico. É verdade. E aí esse é um dever do historiador, fazer as pessoas voltarem a ser críticas, analisarem a sociedade como ela está, como ela foi e como ela tem que ser. Eu acho interessante que o professor Edgar Morin, um artigo dele que eu li hoje, muito bom esse artigo, velho, e ele fala que é, essa pandemia ela aflorou duas coisas na sociedade. Primeiro, a sociedade ela já estava distanciada entre si, né? Já estava caminhando por uma desumanidade dentro de Já um entrou um processo aluno seu aí, viu? civilizatório. Antônio Olindo já Oi? mandou um alô. Entrou um aluno seu aí, ó. Antônio Olindo. Antônio. Alessandro Andrade, um abraço. Então, Edgar Morin vai dizer que ela acabou aflorando nas pessoas, na sociedade, um desejo que já tinha sido adormecido há muito tempo, de uma forma geral, assim, o artigo é um pouco grande, mas Sim. de uma forma geral ele fala dos problemas que essa pandemia trouxe, não só os problemas que já existiam, que ela Sim. potencializou, mas outros problemas, né? E esses problemas estão associados também à desinformação dentro de um ambiente informatizado, informativo, né? É muita informação sobre o vírus, sobre cura, sobre vacina, sobre de onde veio, quem disseminou, se cloroquina serve, se não serve, o que é bom, o que não é, se contamina de novo. É tanta informação e a gente não consegue filtrar. E ainda vem aquelas pessoas que ou são desinformadas porque querem, o, o levianidade, ou Sim. são desinformadas porque o são, e ainda vem as fake news também, né? É E verdade. aí a gente tem que pegar essa sociedade nesse caos todo e permitir que ela se torne crítica. Se a gente fosse crítico, se a gente fosse pessoas que analisavam a situação, como, por exemplo, se a gente estudasse a história das epidemias e pandemias anteriores a essa, não hoje, agora, porque Sim. não tem como, a pandemia já chegou, mas se o conhecimento dessas pandemias anteriores não tivesse sido trazido, se tivesse sido levado a sério, se os poderosos, os líderes políticos levassem essa história a sério e tentassem evitar isso no nosso presente, talvez o resultado dessa pandemia não fosse tão grave assim. Agora, professor, só uma pergunta. Assim, você falou sobre as pandemias passadas. Manda um abraço para Itamara Bucre. Um abraço, professor José Wander entrou aí, um abraço. Champel também aí na área, um abraço. Eu queria saber o seguinte, olhando para a história da época 100 anos atrás, quando teve aquela pandemia que matou uma porrada de gente, Sim, e lê-se da época governo, tanto no Brasil como fora, negando a existência, e até tem uma história engraçada, engraçada vírgula, né? Trágica nos Estados Unidos, eles, no meio da pandemia lá, eles tinham uma parada, eles mantiveram a parada para tentar passar um ar de normalidade e por isso matou milhares de pessoas.
E hoje a gente vê alguma coisa similar, né? Nos governos Isso, no gerais mesmo. globais, né? Em alguns governos globais. Não vou nem trazer para o Brasil exclusivamente, mas não é uma coisa nossa. E a história, como registra isso? O historiador, como é que ele conta essa história? Veja só, Jeff, quando a gente analisa no Brasil, a gripe espanhola, ele matou 35 mil pessoas, se não me falha a memória, 35 mil pessoas ela matou no Brasil. Quando a gente estuda isso, antes dessa pandemia atual, a gente imagina, a gente pensa, gente, 35 mil pessoas é muita gente. Num país que não tinha nem 180 mil habitantes, não tinha nem 100 mil habitantes. Verdade. 35, não, 35 milhões de habitantes. 35 mil pessoas é muita gente. É, É muita gente que morreu na peste negra, 13 milhões de pessoas na Europa. Mas aí parece que hoje a pandemia atual, parece que hoje não é nada. 100 milhões de pessoas, 100 mil pessoas no Brasil, não é nada, não. Morreu porque tinha que morrer, todo mundo morre um dia. morrer Então, daí. deixa. E daí? Uma hora a gente vai superar isso. Isso é a falta do conhecimento, é a falta da criticidade. Se a gente tivesse, se essas pessoas, esses líderes políticos, esses lobistas de corporações, de indústrias farmacêuticas levasse a sério as pandemias anteriores, a gente teria mudado esse quadro. Porque a gente só precisa analisar como é que ela foi aqui no Brasil, a gripe espanhola, como ela dizimou a população da Espanha, da Europa, ali naquele período de guerra. Então a gente teria muito mais cuidado, sim. E eu não vou nem falar dessas pandemias, Gerberson, eu vou falar dali da H1N1, quando ela surgiu. Né? Não chegou nem aos 20 mil mortos, mas foi um alvoroço contra essa pandemia e tem que se cuidar. Não chegamos a usar máscara, mas tinha que lavar a mão direto, pegou dinheiro, tinha que lavar a mão, tinha que se precaver, tinha que se proteger, e no instante surgiu uma vacina. Hoje tem que 6, 7 laboratórios internacionais tentando desenvolver uma vacina e essa vacina não sai. Será que esse vírus do H1N1 é tão mais poderoso do que esses outros que não tem um cientista com inteligência suficiente para desenvolver ainda a vacina para esse negócio, com tanta gente pensando? Então existe muito interesse obscuro por Sim. detrás disso, né? Muito interesse obscuro, porque no capitalismo, o capitalismo ele sempre se reinventa, em todas as Verdade. crises ele consegue se reinventar. E um outro detalhe do capitalismo é que ele é dinâmico. E a dinamicidade do capitalismo faz com que, quando um está perdendo, outros que perdiam antes das crises, eles se erguem e começam a se sobressair. E é o que está acontecendo nessa crise. Não é? Ela inverteu o quadro de valores do poder econômico. Então, Sim. pequenas empresas, profissionais trabalhadores que eram menosprezados assim, enquanto necessidade diária, no caso dos motoboys, eles não tinham a visibilidade que eles têm hoje. Fast food, principalmente aqui em Ilhéus, não tinha a visibilidade que tem hoje. Onde é que o supermercado ia pensar em fazer entrega? Então, as pessoas tiveram que se reinventar. Mas isso é no plano de fundo, ou no plano superficial aqui. Mas lá de trás dos bastidores, existe uma luta corporativa com relação ao Covid. Sim. É como assim, a cura do câncer ou do HIV. É muito melhor trabalhar para conseguir tratamento do que a cura. Porque a cura a pessoa vai utilizar uma única vez. Esse é o meu pensamento com relação à AIDS e ao câncer. Eu não estou dizendo também que existe uma cura e eles não querem dar. Mas eu estou dizendo, é muito melhor Sim. você produzir o tratamento que a pessoa vai ter que estar consumindo ali diariamente, mensalmente, do que uma cura que ela só vai usar uma vez e pronto. Então, existe muito lobismo por detrás aí dessa suposta cura, essa vacina que vai chegar do Covid. E a gente tem que ser crítico nessa hora. Sim, é A verdade, gente é tem que verdade. parar para refletir, tem que filtrar as informações de onde ela vem, quais são, como é que elas estão chegando, e aí a gente tem que pensar pela nossa própria cabeça, como diria Edgar Morin, a cabeça pensante. A gente tem que botar a cabeça da gente para pensar
por nós mesmos, mas não é pensar do nada. A gente tem que analisar os fatos, analisar as informações e chegar a um posicionamento crítico nosso. Será que é isso mesmo? Será que essa vacina da Rússia é boa mesmo? Será que a cloroquina é isso mesmo que estão dizendo? Será que cura? Ou será que a cloroquina é isso mesmo que estão dizendo? Será que não cura? Sim. A gente tem que voltar a aprender a pensar e criticar com a nossa própria cabeça. E essa é uma proposta do historiador. Entrou mais outro Olha o Iago Matos aí. Grande Iago Matos aí. E aí, Iago? Ó, Val já está dizendo que vacina da China tá fora. Val, tá fora, né? A galera aí, ó, vamos dar um abraço a Murilo, Rio do Mota, meu querido amigo. Boa recuperação. Que pariu, Matheus, que balance, né, Val? Se ela veio de lá, a cura tem que vir de lá também. Pois é, não. Se bem que eles já estão dizendo que foi a gente que mandou para lá, né? Pois é. O professor, fale um pouquinho o seguinte, nesse processo histórico, tem um nomezinho que está na moda, mas ele nunca foi tão antigo, e vocês, historiadores, professores de história, nunca conheceu tanto, que é o chamado fake news. Eu acho que da história... Rapaz, fake news ano passado, esse ano eu não tive oportunidade, né? Ano passado, quando eu estou estudando com os meus alunos do 9º ano e do 8º ano sobre o período regencial, que tinha as eleições no Brasil Império, e sobre a República Velha, né? Ou a Era Vargas, e aí eu vou falar sobre a época eleitoral, como funcionava a política, eu falo, velho, é a mesma política, só que com nova roupagem. Fake news já existia desde a época. Na verdade, a fake news existe desde Cabral, porque eles foram os primeiros a contar fake news para os moradores originais e senhores dessas terras indígenas. Meu som tá baixo aí? Eles foram os primeiros a trazer fake news. Tá dizendo que meu som tá baixo, Val. Tá ruim aí, meu som? Pode falar, pode continuar. Então, os portugueses foram os primeiros a trazer as fake news para o Brasil, né? E depois aí elas só foram se alastrando, não é? E existem fake news até dentro da própria história, Gerson. Fake news contada em livros. Eu queria que você contasse um pouquinho disso aí. Essa coisa da história fake, porque vou pensar nisso, porque esse dia eu estava lendo um texto, e aí eu acreditei que era de Fernando Pessoa, depois eu fui pesquisar, é Fernando Sabino, pô, não de Fernando Pessoa. Um texto muito bonito. Conte um pouquinho a história, às vezes trocado o nome do cara, do autor, né? Conte um pouquinho, como é que vocês, historiadores... Para você ter uma ideia, a nossa história não é que a gente está reescrevendo atualmente, né? De algumas 2 décadas, 3 décadas para cá, a gente está reescrevendo as historinhas que eram contadas, deixando elas de lado e reescrevendo a história como de fato elas aconteceram. E isso é maravilhoso. A nossa história real é muito mais maravilhosa. Mas, assim, é cheio de fake news, cara. Esses dias, um amigo meu de jogo, do Paraná, veio me pedir informação, uma orientação sobre Confidência Mineira. Sim. E aí eu falei, velho, isso aí é uma fake news. Por que Confidência Mineira é uma fake news? E é uma fake news que insiste em permanecer. Porque a gente comemora o 21 de abril e não 22, velho. Eu sempre pergunto a meus alunos, se tiver algum aqui, ele vai confirmar. Eu sempre pergunto a ele, por que 21 e não 22? Por que Tiradentes e não o descobrimento ou o achamento dos europeus dessas terras do Brasil? Por que não? O descobrimento, entre aspas, vai levar a gente a manifestações, a crítica, a apoio às causas indígenas, e isso não é legal. É um sentimento, né? Tiradentes, não. Tiradentes é um personagem criado no momento de necessidade dos governos autoritários, que precisavam criar heróis, e aí pegou Tiradentes ali, ainda mais ele pintado como um Cristo, aí é maravilha, associa uma imagem à outra, e aí ele foi o primeiro a lutar pela independência do Brasil. Fake news, cara.
fake news, das mais terríveis. Será que um burguês rico, porque, ao contrário do que contam, ele não era pobre, nunca foi. Não, talvez lá na infância podia ter sido de uma burguesia baixa, mas um cara dono de fazenda tinha mais de 5.000 cabeças de gado à época, Imagine, né? né? Dono de Comandante fazenda, Wilson, dono um de abraço. gado, era tropeiro, era capitão, era tenente, uma coisa assim, alferes, desculpa, ele era alferes, ele tinha vários ofícios, várias profissões, várias propriedades, ele podia ser o menos rico do grupinho dele ali, mas ele não era pobre, e não foi por ser pobre que ele morreu. Ele morreu porque ele foi a bola da vez, alguém tinha que morrer, e como ele não era o mais influente, sobrou foi para ele, mas não porque ele era pobre e lutou pelo direito dos pobres. Na Inconfidência Mineira, os pobres não participaram. Não faria diferença nenhuma para os pobres de Minas, e não é nem do Brasil, porque a luta não foi para tornar as terras brasileiras independentes, sim, a província de Minas Gerais, isso tem que ser lembrado, era a província de Minas Gerais, né? Para se vir e cada um lute pela sua independência. Mas o que mais me choca nessa fake news é a cara de pau dos inconfidentes de causar inconfidência porque sonegaram imposto. Aí vai chamar um cara desse de herói, um soneca, quer dizer, tem tudo a ver com o Brasil atual, né? É verdade. Sonegador, malandro, colarinho branco querendo tirar uma de herói. Isso tem tudo a ver. Mas assim, os caras sonegaram o imposto, roubaram o ouro da coroa. Quando a coroa vai cobrar, eles resolvem fazer um movimento lá para tornar Minas Gerais independente. E aí o cara surge, 200 anos depois, surge como um herói. Por favor, isso é uma fake news e das mais Ô, feias que nos professor, contam até hoje. o tempo está rugindo aí, eu queria tocar em outro Então, assunto importante, vai lá. até tem a ver com a nossa realidade. Aqui, ó, turismo rural. Queria saber a conexão entre a história e o turismo. Fale um pouquinho, falta pouco tempo, mas eu acho que dá para a gente explorar muito esse tempo. Então, vou lá, vou tentar ser bem sucinto. Então, turismo sem história não rola. Assim, principalmente se for um turismo em cidades históricas, não rola. Porque a pessoa, ela não vai estar fazendo turismo, ela vai estar fazendo um passeio. E um turismo rural, Gerberson, em Ilhéus, nossa, é tudo de bom, porque a gente tem muita riqueza para mostrar em um turismo rural. E eu digo rural, e, por exemplo, vamos citar Rio do Engenho, Inclusive, a vamos gente citar fala do Rio do aqui Engenho aqui, pô. Fala do Rio do Rio do Engenho. Engenho, vamos Sapucaíra, é na capa do livro, né? A igrejinha lá do Rio do Engenho. É, Vamos levar lá para Sapucaíra, conhecer a realidade dos povos indígenas que vivem lá. E não só ficar nesse turismo burguês de sim, centro, de praias e cabanas. sim. Por isso que o historiador ele é importante no turismo, porque ele vai dar essa Há uma pincelada de conexão, né? criticidade, de reflexão, levar essa reflexão para o turista de uma forma leve, porque ele é turista, ele não está ali para tomar uma aula, mas de uma forma leve levar essa criticidade, essa reflexão para eles. Aqui, essa praia aqui, morreram milhares de indígenas aqui numa batalha chamada Batalha dos Nadadores. Olha esse lugar aqui, essa mata aqui, foi onde os indígenas se refugiaram, tal, esse aldeamento aqui é o que sobrou dos indígenas da região. Então, tem muita coisa, sem contar o fator cultural, né? Eles vão Sim. conhecer essa região, vão conhecer essa igrejinha tombada pela Unesco, vão conhecer o verde lindo de nossas terras. Então, independente de ser Ilhéus ou qualquer outra cidade turística, se é turística, ela tem uma Sim. história para se contar. Agora eu Não queria se dá para fazer fazer turismo. outra pergunta, porque o tempo está voando. Dá um abraço à galera que está entrando aqui para Marcos, Josian entrou aí também. Marcos, um abraço. Eu queria saber o seguinte: dentro de Ilhéus, por que parte da história é tão importante como o Rio do Engenho, Rio do Braço, o Val está falando aí, ó. Também é Isso. interessante. Fazenda Renascer, Água Encantada. isso. Por que a história é tão importante, parte tão importante da história como aquela luta dos negros
por Melhorias de Trabalho, de 1789, ela não é anexada na história geral do Brasil. Então, ó, por incrível que pareça, existe um livro didático que a escola municipal usou até o ano passado, que ele tem uma página, é só uma página, mas tem lá uma página, essa luta dos escravizados do Rio do Engenho. Ela conta direitinho lá e tal, de forma resumida. Foi um artigo que eles tiraram do Cielo e colocaram no livro. Eu achei interessante. E eu, geralmente, quando eu trabalho história colonial, eu quero começar sempre pela nossa história. Eu valorizo muito a história de Ilhéus. Eu quero que meus alunos conheçam a história da cidade onde eles vivem, para ver se eles podem desenvolver uma empatia pela cidade e, no futuro, eles contribuírem para a cidade se tornar melhor. Porque uma cidade sem história é um povo pacato, né? É um povo que não tem interesse. E aí a gente vê pessoas jogando lixo no chão, entupindo lixeira, o carro do lixo passa e joga depois. A gente vê despreocupação com o próximo. A cidade, em alguns serviços precários, ninguém liga. E quando alguém liga, outros acham ruim, acham incômodo. É verdade. Né? Então, a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar contra esse mito histórico, e eu vou botar histórico com I, sem o H, esse mito histórico de que o indígena era preguiçoso, e eu faço questão de derrubar esses mitos na sala de aula, de que na africana era tudo igual, que tudo falava a mesma língua, que tudo tinha a mesma religião, que o candomblé é uma religião africana. Eu quebro todos esses mitos, eu mostro a riqueza que são os povos indígenas, o direito que eles têm à terra, a lutar pelos direitos dele. Eu mostro para eles a diversidade cultural e a riqueza cultural da África, quantos reis, filósofos, matemáticos, cientistas da época medieval, da Idade Moderna, vieram escravizados para o Brasil. Por isso que a gente entra aí no Rio do Engenho. Os escravizados fizeram um documento, redigiram um documento. Que prova maior, fora a Sabinada e a Conjuração Baiana, que a gente tem na história do Brasil, que os escravizados não eram ignorantes, nem analfabetos, coisas nenhuma. Eles eram muito bem, eles eram muito cultos, tinham seu conhecimento científico e de mundo, tinham sua diversidade religiosa, não é? Então, tem que derrubar esses mitos. Só que são mais de 100 anos de história, de historinha criada. Só para finalizar, Gerberson, não sei se vocês sabem, você tem um minutinho, pessoal que está acompanhando, tem um minutinho, que a nossa história, a história do Brasil, ela foi contada através de um concurso de monografia, não sei, feita por Dom Pedro II. Ele colocou um concurso de monografia para saber como a história seria contada. Um alemão ganhou, e aí ele ficou encarregado de contar a história do Brasil. Ou seja, ela foi montada, encomendada, na verdade. Né? Moisés, eu te agradeço. O Val já está dizendo que no Candomblé, no bairro Vilela, tem maior número de Candomblé e maior número de igrejas. Já tem um papel aí a cumprir. Quero agradecer a galera que entrou para o final aí, ó. Tia Eneide, minha prima Jai, um abraço. 30 segundos para você se despedir aí, viu? Só 20 agora. Beleza, Jardim. Eu quero te agradecer, velho, por essa oportunidade de estar aqui trocando uma ideia contigo. Pena que o tempo é curto e que eu falo muito, desculpa aí. Mas vamos fazer agradecer uma nova ao pessoal depois. que acompanhou.